Bom dia a todos. Prazer Muito estar bom aqui dia. com vocês. Bom dia, Bom Alexandre. dia. Bom dia, Leon. Muito bom dia, João. Prazer. É sempre um prazer estar aqui, né? Até porque não só pelo conteúdo que a gente tem a oportunidade de compartilhar, mas também pela quantidade de pessoas que a gente reencontra aqui, tem a oportunidade de conversar, de rever, de falar um pouco sobre o negócio. Bom, indo ao nosso tema, nosso painel está relacionado, a gente vai falar sobre formatos de canal num contexto de estratégias de expansão. Vamos fazer uma rápida apresentação nossa aqui antes e depois a gente segue com o conteúdo. Eu sou o João Edson Gravata, eu trabalho no varejo há 35 anos, é uma jornada aí de um bom tempo nessa estrada do varejo. Atualmente eu estou responsável pela diretoria de serviços no Açaí Atacadista, que compreende os negócios de açougue, empório de frios, cafeteria e padaria. E aqui ao meu lado eu tenho o Alexandre Simeone e o José Leon. Alexandre, por favor, se apresenta aí para a turma. Olá a todos, prazer estar aqui dividindo um pouco nosso conhecimento com vocês. Eu sou Alexandre Simeone, sou do Grupo Passarela, de Santa Catarina. Temos lojas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 27 lojas. E estou também há um bom tempo, 36 anos no varejo aí. E muito importante, eu acho, esse assunto, esse tema da expansão, né? Todo mundo querendo crescer, eu acho que vai ser muito legal estar falando com duas feras aqui, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, Leon? Bom, muito bom dia a todas e todos. Igualmente, assim como o Alexandre colocou, para mim é um grandíssimo prazer estar aqui. Agradeço muito a organização do evento pelo convite. É um orgulho poder compartilhar com todos aqui, especialmente com João Gravata, meu colega do Açaí, com o Alexandre, que já tive a oportunidade de compartilhar com ele e vi quanto conhece. Somos um grupo 35, os três temos 35 anos no mercado. Eu tive a oportunidade de ser parte do grupo que fundou Macro na Venezuela e a partir de aí tive também a opção de vir aqui no Brasil para poder liderar a área de expansão e de operações no Macro. No Macro tive 19 anos, 12 na Venezuela e 7 aqui no Brasil. Depois tive uma passagem pelo Grupo Forte Atacadista, o Grupo Comper, com os irmãos Pereira, e de aí fui para Walmart para liderar a virada de Maxi e posteriormente liderar os supermercados por 2 anos. Felizmente, fui chamado por Açaí, estou aqui depois de 5 anos, já inaugurei 141 lojas com todo o grupo. Muito feliz de estar no Açaí e poder compartilhar com vocês. Obrigado. Maravilha, obrigado, Alexandre, obrigado, Leon. Bom, a turma já fez uma conta rápida, já viu que tem mais de 100 anos de varejo aqui, né? Então, vamos ver se a gente consegue trazer um pouco de contribuição para esse painel aqui. Pessoal, a gente começa o nosso tema falando sobre os principais desafios, né, relativos a essa jornada aí dos diferentes canais em estratégias de expansão. Então, a gente gostaria muito de ouvir, vou começar aí pelo Alexandre, quais os principais desafios, quais foram as soluções adotadas para vencer esses desafios e quais indicadores, né, que ele utiliza no dia a dia para poder avaliar a performance e as medidas de encarar esses desafios. O que você conta para a gente, Alexandre? Bom, diferente do Açaí, né, nós somos uma rede familiar. Começou lá no interior do estado de Santa Catarina, no oeste, cidade de Concórdia. Então, eu acho que primeiro de tudo é isso, né? As diferenças regionais, as diferenças que nós temos de tamanhos de empresa, mas os desafios são muito parecidos, né? A gente tem um desafio muito grande que é fazer com que o varejo seja rentável, que hoje é um grande desafio no momento atual, né? Nós, quando começamos lá no mercado de bairro, partir para uma loja de centro, para nós já foi da primeira para a segunda loja foi um desafio muito grande, porque eu lembro que o cliente do bairro era um perfil, né? Quando você vai para uma loja de centro, uma loja maior, você já tem que se adequar àquele perfil do público. E isso vem até hoje. Eu acho que para quem está expandindo, a leitura aonde vai se instalar, né? O local que vai instalar, o público que vai atender, o perfil do público que ele quer atender, né? Para moldar o seu negócio, eu acho que é um dos fatores de extrema importância para não errar o posicionamento, né? Não errar o que ele vai, desde a arquitetura da loja, né? Até mesmo o que ele vai comunicar para o cliente, o que ele vai entregar para o cliente. Então,
eu vejo isso um dos fatores muito importantes, entender o perfil do consumidor, aonde ele vai se instalar, né, para acertar se vai ser varejo, como a gente falou de vários canais, né? Nós temos o supermercado, nós temos o atacarejo. Então, os dois formatos têm espaço, mas precisa se fazer uma leitura correta, através de ferramentas, através de tecnologia, através do feeling. Tem muitas, no interior, normalmente, você conhece todas as cidades, você conhece os competidores, então você precisa fazer essa leitura, ver se realmente o que você pretende, o que você imagina, vai se adequar para aquele perfil de público que você vai atender ao redor, né? Até porque o consumidor hoje tem muita opção, então ele não atravessa a cidade, ele tem muitas opções no caminho dele, seja do trabalho para casa, da escola, e aí você tem que estar atento, porque não adianta eu querer montar uma loja aqui no sul da cidade e querer pegar o público do norte, né? Então eu preciso entender essa questão geográfica, né? Da geolocalização da loja que você vai atender. Eu acho que é mais ou menos isso. Depois a gente vai comentando, vai emendando aqui, junto ao Leon também, né, Leon? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Alexandre. Então, veja, acho que tem uma mensagem super importante naquilo que você acabou de compartilhar com a gente, que é, independentemente do formato, independentemente da localização, o foco está no entendimento do que aquele cliente precisa, do que o cliente daquela localização, do que o cliente que vocês estão buscando precisa, para que a escolha seja feita da melhor forma, né? E considerando que vocês, né, o grupo Passarela tem tanto formato de atacarejo quanto formato de supermercado, esse entendimento é absolutamente fator crítico para vocês poderem tomar uma decisão assertiva. E agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir também o Leon trazer um pouco de como que é tratar esses desafios num negócio que tem uma abrangência nacional, que é um formato de atacarejo, um formato único, uma bandeira única de abrangência nacional. Então é um contexto um pouco diferente do que o Alexandre pôde compartilhar conosco da experiência dele com uma empresa regional de diferentes formatos. O que você conta para nós, Leon? Bom, a verdade, o Alexandre explicou muito bem toda a parte comercial para poder ter uma escolha assertiva da localização e do terreno. Eu gostaria de me concentrar um pouco mais no cenário macroeconômico financeiro, que, em definitiva, está nos desafiando, não importa qual é o tamanho do formato, e não importa igualmente se é um formato mono proposta de valor ou tem várias propostas de valor. A verdade, nos últimos anos, para falar bem claro, a gente tem tido uma mudança de hábitos de consumo muito importante. Nas últimas temporadas, a gente tem percebido que uma loja física, como é nosso modelo de negócio, a gente também não tem distribuidor, a gente não vai até o cliente através da colocação de pedidos, a gente espera o cliente vir, a gente tem mudado o modelo para poder oferecer também um canal via e-commerce, uma maneira de poder vender via iFood. Mas isso, obviamente, o que nos tem permitido é mudar um pouco o layout da loja e poder ajustar. Mas o mais importante nesse cenário macroeconômico financeiro é que a taxa de juros tão alta, ela nos desafia desde o ponto de vista de custo de obra, colocação de lo que pudesse ser um aluguel, quando a gente vai fazer um modelo build-to-suit, ou igualmente o custo da obra versus o retorno financeiro para conseguirmos a viabilidade financeira. O desafio é gigante desde o ponto de vista de custo para podermos colocar uma previsão de venda e poder estimar uma margem que pudesse suportar pelo menos um primeiro análise financeiro de 5 anos e pudesse colocar uma loja por 20, 40 anos num local. Alessandro explicou igualmente que o modelo está sendo bastante concorrido, porque igualmente está aumentando o número de players dentro de uma área primária e secundária. A gente precisa trazer o cliente da área primária, não pode estar pretendendo ir para a área secundária, porque com certeza, se não tem alguma segurança imobiliária, nesse trajeto vai se colocar um concorrente no meio. O cliente todo dia está querendo ter maior facilidade para poder comprar mais perto e utilizar seu tempo em outras coisas que não necessariamente ir para uma loja física. E isso nos coloca um desafio muito grande desde o ponto de vista de procura do terreno. Nessa procura de terreno, tem uma mudança importantíssima dentro do modelo de atacado, de atacarejo, que é que no passado, quando eu fui treinado lá na Holanda por Macro, a gente procurava o local fora da cidade, fora do centro, sempre com aquele conceito de que o cliente iria até a gente, especialmente porque era atrativo através de preço.
Hoje é todo o contrário. A gente mostrou que indo até onde está o cliente, como especificamente a gente tem maior probabilidade de sucesso. E isso foi demonstrado também no ano de 22 e 23, quando a gente transformou a 66 hipermercados e demonstrou ainda mais o que isso significaria uma oportunidade para atender clientes da classe AB e uma maior quantidade de clientes consumidores finais. Então, o modelo, primeiro que nada, está desafiado, queria resumir claramente, por esse cenário. E segundo também, cada vez mais, como esses terrenos são mais difíceis de procurar nessas regiões, tem maior desafio do ponto de vista imobiliário, licença, documento. E aí é onde, dentro de um conceito 100% de compliance, complica muitíssimo mais o avanço do que pudesse ser um projeto que a vezes tarda 3, 4, 5 anos para a gente poder conseguir construir uma loja. E isso vai acompanhando um processo de viabilidade financeira que, com os aumentos de custos de obra e com os sérios problemas que temos cada vez mais de pessoal para disponibilizar de mão de obra para poder construir, igualmente para poder operar, a gente vai se encontrando com que um projeto que pode ter 3, 4 anos, cada vez mais fica com maior dificuldade para poder viabilizar. Então, falamos de licença, falamos de obra, falamos de mão de obra, falamos de custo de obra e particularmente do contexto macroeconômico financeiro. De fato, são muitas variáveis, né, que compõem esse cenário de desafios que precisam ser vencidos. Então, é óbvio que, partindo da lógica, daquilo que o cliente espera, tem uma série de camadas depois que precisam ser analisadas, como o Leon trouxe para a gente, do custo financeiro, a questão relacionada à documentação, a questão de análise de presença de concorrência, de competição naquele local, não só da competição atual, mas da competição futura, que se tem como expectativa para aquele momento, para poder ter um projeto que vai parar de pé. Por falar em um projeto que vai parar de pé, acho que o nosso próximo tema aqui é de um assunto que não é mais novo, né? Todo mundo fala, a gente é impactado por ele diversas vezes todos os dias, e a gente queria saber um pouco de como que isso já faz parte ou não da rotina, falando de projetos de expansão, que é justamente como que a inteligência artificial tem contribuído, se tem contribuído, para mapear oportunidades e novos formatos de canal e impulsionar as estratégias de expansão. Leon, vamos começar com você agora. Tá bom, obrigado, João. Olha, eu tive uma felicidade muito grande, porque no dia de hoje, apenas quando cheguei, me encontrei com um grandíssimo parceiro que a gente tem, especificamente na área de predição de venda e projeção através de georreferência. É a equipe de Rock Content, é uma equipe em Content, perdão, que é uma equipe que está nos apoiando muitíssimo. Já temos essa plataforma há mais de 2 anos trabalhando conosco, cada vez mais está se aprimorando. E se aprimora por quê? Porque a inteligência artificial está permitindo que, na medida que a gente vai alimentando informação, ela automaticamente vai ampliando o conhecimento no sistema e vai nos permitindo cada vez mais sermos muito assertivos na predição de venda. Ela trabalha claramente uma inteligência artificial, trazendo informação das lojas que existem no momento e faz aquela comparação com aquilo que pudesse ser um mercado parecido e nos traz uma grandíssima certeza com alta probabilidade de sucesso para podermos tomar uma decisão. Óbvio, gente, o primeiro que a gente precisa para poder ter clareza do que poderia ser uma nova loja é aquele feeling que a experiência te permite desafiar o modelo. E aquele feeling que te permite entender, especialmente se tem alguma segurança imobiliária, para poder ter um terreno muito bem localizado, mas com pouca probabilidade de ser concorrido, pelo menos na área primária. Quando a gente coloca um pouco de inteligência artificial, a gente vai com muitíssima mais certeza apresentar um projeto, uma proposta de investimento e aquela predição de venda que a equipe de Rock Content nos ajuda quando a gente compara contra lojas existentes e entende o mercado secundário que ainda tem possibilidade de poder ser explorado na área primária, secundária e terciária, a gente entende que especificamente pudiésemos ser mais assertivos. Hoje de manhã, Rogério, da equipe desse triângulo da Rock Content, fez uma apresentação excelente, apresentou inclusive um vídeo com inteligência artificial já colocado do ponto de vista de marketing para poder fazer a projeção de venda, para poder ter um pouco mais de inteligência de mercado, para poder chegar muito mais rápido no cliente e entender esses hábitos de consumo, mas igualmente é muito amplo. Nós estamos usando, na grande maioria das lojas, estamos com mais de 6 self-checkouts. Então, a inteligência artificial e todo o que a gente pudesse entender, que pudesse nos ajudar, o TI,
para poder aumentar productividad, eficiencia, disminuir costos y disminuir la dependencia de pessoal que está cada vez mais difícil de contratar, a gente vai usar. Sem dúvida nenhuma, num contexto cada vez mais desafiador em relação às pessoas para trabalharem nesse negócio, é um caminho inevitável, muito pelo contrário, é um caminho que a gente tem a oportunidade de acelerar. E você, Alexandre, o que tem para trazer para a gente? Bom, nós também usamos uma ferramenta, né, para validar o que a gente já tem planejado. Nossa rede, como é uma rede regional, então a gente tem uma leitura mais próxima, né, mais, vamos dizer, com mais presença nos locais onde a gente pretende expandir. Então a gente determina algumas regiões, né, que é o que a gente está fazendo. A gente foi para o Rio Grande do Sul, então determinou algumas regiões do Rio Grande do Sul, onde a gente queria consolidar aquela regional. E aí, baseado nisso, a gente sim faz as pesquisas, né, junto com essa plataforma, traz informações. É muito importante, porque muitas vezes ela te contraria algumas coisas que o teu feeling fala, mas a plataforma fala outra, e é só depois aberta a loja que você realmente vai poder comprovar quem está certo ou errado, né? Mas é um pouco diferente, né? Porque a gente vai em loco. Uma das coisas que nós temos olhado muito é os concorrentes locais, olhar pensando no futuro deles, né? Esses concorrentes locais, eles têm vida longa, né? Eles têm governança, eles têm sucessão. Como é que é a loja deles? Está atualizada? Eles têm capacidade de ampliar, né? Eu sempre falo, vai ter rebote, né? Quando você abre uma loja, tem que se preparar que vai ter rebote do local, do regional, enfim, da rede da cidade. Então você precisa também avaliar um pouco mais a médio prazo como que vai se comportar esse concorrente. Porque muitas vezes, de início, você tem uma reação mais firme, né? Você tem um pouco mais de dificuldade, você sabe que daqui a pouco ele vai ter que rever a política de preço, ele vai ter que se posicionar diferente para poder sobreviver. Então, a gente sempre olha um pouquinho mais a médio e longo prazo, né? Até porque são poucas cidades que ainda existem oportunidade de você chegar com uma loja e você ser o principal player, né? Normalmente já tem alguém ou o regional é muito forte. No sul do país, a característica das redes regionais trabalham muito bem, né? Santa Catarina, por exemplo, a gente encontra boas redes em todo o estado, redes estruturadas, capacitadas, capitalizadas. Então não é bem assim você chegar, mesmo você sendo uma rede maior, né? Eu acho que até a prova disso, né? Não desmerecendo, mas a gente vê a presença mais tímida do Açaí no sul, por exemplo, dos grandes players, próprio Atacadão, né? As redes regionais do sul, elas têm expandido muito e investido muito na ampliação dos seus negócios. Então acho que é isso aí, a gente acaba usando a ferramenta e também muito o estudo e o planejamento, né? Nós temos um planejamento de expansão que a gente segue à risca, a gente é muito determinado e disciplinado em cima disso. Maravilha. Acho que agora a gente está avançando aqui no nosso tempo e a gente tem a oportunidade de poder ouvir um pouco mais de vocês dois, né, representando aqui o Alexandre, uma experiência de uma empresa familiar, construída no interior do estado, que avançou para outro estado depois, que opera com diferentes canais, e também do Leon, com a sua experiência internacional, inclusive, né, em diferentes formatos, mais no canal de atacarejo. Que mensagem, né, que recomendação, como que a gente poderia avançar agora para a conclusão desse painel, trazendo para tantas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que representam empresas de diferentes regiões do Brasil todo, de diferentes segmentos, que mensagem que vocês gostariam de deixar para esse pessoal todo nesse nosso evento? Pode falar, Leon. Perfeito, João. Obrigado pela pergunta aberta, o convite é muito bom para poder falar. Eu queria primeiro construir sobre um comentário extremamente assertivo de Alexandre, quando ele falou que a inteligência artificial às vezes nos desafia, com o feeling que a gente tem versus a informação que ela nos provê. Temos tido reuniões com a equipe de Rock em Cantec e eu mesmo tenho desafiado, não pode ser, especialmente quando a gente enxerga uma canibalização de uma loja existente numa área primária, que já a gente gostaria de poder colocar a próxima loja na mesma área, mas a uma distância que a gente entende pela vizinhança e pelo volume de população, que ela praticamente é outro curso, é outro volume de venda que não deveria afetar a outra.
quando a gente enxerga através de todos os dados que foram alimentados no sistema, pareciera que teríamos que ter muitíssimo mais cuidado. Então, a primeira mensagem que eu coloco é o seguinte: quando a gente quer ir, por exemplo, com um formato como Açaí, para uma capital de um estado, não tem que se preocupar com canibalização. A gente sabe que tem um mercado potencial que muito provavelmente tem os concorrentes locais e regionais, que são os mais difíceis, como muito bem colocou Alexandre. E Alexandre, sendo concorrente regional, ele fala de seus próprios concorrentes regionais. Portanto, a evolução de um regional é muito forte aqui no Brasil. E então a gente tem que investir, sim, em inteligência. A gente tem que compartilhar os dados com a equipe que pudesse ter, tanto no campo como na parte comercial, o feeling que pudesse vir. A gente tem que entender a cabeça do que poderia ser a logística particular de um modelo de negócio com um formato determinado, e a gente tem que estudar muito bem a proposta de valor que a gente vai colocar numa loja, com essa relação entre o tamanho dos serviços que vai colocar versus o mercado no qual está inserida essa loja. Existe um hábito de consumo determinado, especialmente no regional, muito difícil de poder quebrar com uma bandeira nacional, em muitos dos casos, que não é evidente nem trivial chegar com um sortimento nacional para poder satisfazer uma situação regional. Então, precisa um estudo muito mais detalhado, precisa ter muitíssimo mais cuidado quando vai colocar o dinheiro, e, obviamente, a gente cuida muito mais o dinheiro da empresa que cuida o dinheiro da gente. Então, devemos, sim, investir, trabalhar com inteligência artificial e ter cuidado com a decisão que vamos a tomar em um momento determinado, se a gente tem dúvida. Em quanto à localização do negócio, cada vez mais temos que entender que o cliente está querendo menos ir à loja. Em particular, ¿por quê? Pelo avanço do que é a compra via internet. Isso está claríssimo para todo mundo, a facilidade, o uso do tempo, muito melhor que, em muitos dos casos, especialmente para as novas gerações, gera a ida à loja versus o que pode estar ocupando seu tempo em outras coisas. Então, temos que ter cuidado com o que vamos a ser atrativos, com o que vamos a levar para poder fazer acontecer uma loja em uma loja física, a venda numa loja física, e tentar, de alguma forma, estudar muito bem acessos de loja, porque o cliente não quer perder tempo. O cliente quer estar na rota de consumo, não quer se dedicar um pouco mais a essa função de compra, o hábito de compra está diferenciado. Nós temos que trabalhar muitíssimo mais junto com os órgãos governamentais para facilitar a vida do cliente e em todo momento pensar no cliente para tudo, absolutamente para tudo. Então, o desafio da expansão é muito grande, cada vez mais difícil, mas é muito atrativo e muito enérgico. Sem dúvida nenhuma. Alexandre? Bom, eu vou falar aqui, acho que para a grande maioria, que o nosso varejo é composto, né, por redes familiares que começaram pequenininho, foram crescendo, né, viraram um grande player regional, nacional. Primeiro de tudo, eu acho que numa empresa familiar tem que ter uma governança. Eu acho que as empresas precisam investir num trabalho de governança, pegar alguém para auxiliar. Nós fizemos esse trabalho em 2019, com a Dom Cabral. De lá para cá, a empresa tomou outra velocidade, né? Uma empresa de cultura italiana como a nossa, né? Uma cultura forte. A gente conseguiu fazer todos os acordos, protocolos, e daí para frente, cada um assumindo seu papel e fazendo o planejamento e tomando velocidade. Então, para vocês terem uma ideia, em 2018 nós faturávamos 222 milhões no ano. Esse ano fechamos com 3 bi 30, né? Então, o que é planejamento, né? Em cima de um planejamento, você começa a desdobrar aquele planejamento enfim, e acompanhar conforme também, porque o Brasil é muito volátil. Não é o cara falar assim, você planeja e sabe que vai dar com a cabeça na parede e vai continuar acelerando. Não, você tem que ir dosando o teu pedal, né? Mas, enfim, graças a Deus, a gente sempre conseguiu cumprir, entregando sempre mais. Eu lembro até esses dias, eu estava num banco em São Paulo, cada 3 meses eu faço uma rodada, vou lá, apresento o resultado do trimestre e tal. E aí o diretor falou assim, pô, Alexandre, você vem aqui, você sempre erra, cara. Eu fiquei assim, né? Eu falei, mas pô, você sempre erra para menos. Eu falei, oh, que bom, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa respeitar os indicadores financeiros, né, de endividamento, enfim, e estar de olho no resultado. Isso é todo dia diurnamente, você está de olho no que está acontecendo. A gente fala lá dentro que nós temos que cortar a unha todo dia, né, cortar a despesa, porque a margem não é mais você que determina, é o mercado. E a gente tem um planejamento muito consolidado, as regiões que a gente vai atuar. Hoje nós temos 8 lojas esse ano para inaugurar, já inauguramos 2, tem mais 6, ano que vem tem mais 7.
Mas não é só crescer em loja, você tem que crescer em tudo junto, né? Porque se você não tiver uma estrutura de retaguarda, você vai afetar a operação, você vai ter dificuldade, o cliente vai ser insatisfeito. Então, CD, nós temos uma indústria de panificação que chama Delena Alimentos, estamos ampliando ela agora, automatizando praticamente toda a indústria, também fazendo uma central de desossa, um frigorífico, né? Entendemos que cada rede tem um formato de negócio, é um modelo de pensar. E eu acho que essa é a coragem que nós, varejistas, temos que ter, de mudar, né? Quando está sofrendo dificuldade, a grande maioria tem medo de mudar. E na nossa empresa, não. A gente acredita que realmente a gente precisa ter coragem de mudar o modelo, até porque o que está acontecendo agora, né? Nós estávamos falando antes, se nós pegar aqui o Mercado Livre e a Amazon, só de produto que eles compraram de fornecedor, como foi apresentado aqui, já estão entre as 20, 25 maiores, né, do país. Então, é um concorrente invisível que nós precisamos dar atenção também. Não é só o concorrente que está... O concorrente está lá do outro lado do mundo, já não está mais só aqui na outra esquina. Então, a gente precisa adaptar o nosso negócio com velocidade. Eu acho que o varejo é isso, não vai parar de mudar. O que vai determinar quem vai avançar mais, quem vai avançar menos, quem vai ficar pelo caminho, é quem tem velocidade de fazer a leitura e se adaptar, né? Quando é para todo mundo, não tem porquê. Quem se adaptar e fazer a leitura melhor, e principalmente para a região que ele atua. Tem que cuidar, porque tem muita gente que copia e cola, mas não serve para o negócio dele. Não é o modelo dele, não é o DNA. Eu tive um amigo meu que entrou, varejista, entrou no modelo de atacado, agora quer vender os atacados. Porque todo mundo estava fazendo atacado, não. Mas ele era um varejista, o DNA dele era varejista. Então não tem por que o atacado está crescendo, tem que ir para aquele modelo, né? A gente vê só varejo aí, vários exemplos que tiveram aqui no palco recebendo, que fazem um excelente trabalho e não estão no atacado, né? Então acho que cada um tem que ser bom no que está fazendo, no canal que está atuando. A gente vê as lojas de vizinhança, vê os containers. Tem muita gente ganhando dinheiro de várias formas, né? Muito bom. Pessoal, é uma pena que a gente está caminhando para o final da nossa apresentação. Uma honra enorme compartilhar esse painel com vocês. Acho que, enfim, né, ouvindo vocês falarem, certamente vocês não trouxeram nenhum tema que fosse novidade, algo, mas muito pelo contrário. É a experiência de vocês, trazendo as recomendações daquilo que vocês já tiveram a oportunidade de experimentar, de testar, de validar, e que fazem parte do contexto ou do cenário que a gente vive no varejo nacional. Você falou, né, da questão do desafiador. Eu lembrei agora de um presidente de uma empresa que eu trabalhei há 30 anos atrás, que ele dizia o seguinte: se você gosta de emoção, você está no segmento certo, no país certo. Então é isso que a gente vivencia no dia a dia. 30 anos se passaram e a gente pode ter, obviamente, uma atualização de N temas, mas a essência do negócio continua a mesma. Então, fica muito claro que a gente tem uma combinação de fatores aqui que sim, tem aquele espírito empreendedor de ir em busca da expansão, de ir em busca de fazer o negócio crescer, mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar, tem que ponderar, tem que trabalhar de forma equilibrada, considerando o contexto de taxa Selic no patamar que está, considerando o contexto de diferentes negócios, diferentes outros empreendedores que estão fazendo diferentes formatos. A gente tem no Brasil um portfólio enorme de formatos, né? Atacarejo, supermercado, loja de vizinhança, loja de condomínio, o e-commerce que vocês mencionaram durante a apresentação. Então, é disso tudo que a gente está falando. E aí, acho que as mensagens, aquilo que vocês trouxeram como reforço, é uma recomendação, é uma mensagem super importante e valiosa. Esperamos que tenha sido valiosa para vocês que nos ouviram aqui hoje. Mais uma vez... Eu queria só fazer um complemento. Nós estamos vivendo um momento ainda que o planejamento está sendo executado de abertura de lojas. Então, nós, pelo menos, fizemos o planejamento sempre para dois anos, né, de abertura de loja. Então, 2026, 2027. Para 2028, a gente já está segurando. Já está segurando porque são escassas as oportunidades. Agora, o que está acontecendo é o quê? Oportunidade de aquisições, né? Então, as redes menores, 3, 4 lojas naquela cidade, está querendo sair do negócio e assim por diante. Agora, uma dica que eu dou, e que a gente também tem cuidado na nossa expansão, é que você faça um modelo replicável. Para você crescer mais rápido, né, você tem que ter um modelo definido que você tenha já noção do custo de obra já definido, que não tenha cada obra uma surpresa, né? E que você consiga também fazer com que a tua operação ela seja padrão.
Então tem muitas lojas que oferecem, mas você vai lá ver, não tem doca, ou não tem câmara fria, o espaço não tem como você ajustar o layout. E aí você fica uma operação muito personalizada. Você tem que personalizar por causa de uma ou duas, 3 lojas que você adquire. Então tem que ser um modelo replicável, tem que ser um modelo que você consiga fazer comparações, né? Nós estávamos comparando, o Leão, né? Valor de obra, né, Leão? E aí é o que eu falo. Quando você está num ritmo de expansão, você está muito atualizado com o custo, você está, enfim, por dentro do que está acontecendo. Então, eu acho que tem que estar atento também nas aquisições. Não dá para comprar qualquer coisa, né? Excelente. Muito obrigado. Essa última dica é valiosíssima, né, Alexandre? Excelente. Pessoal, muito obrigado. Alexandre Simeone, presidente da ACATS, presidente do Grupo Passarela. José Leon, diretor executivo do Açaí. Prazer enorme, uma honra compartilhar esse painel com vocês. A honra é minha. Muito forte obrigado. abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todas e todos, gente. Muito obrigado pela atenção.